vai curar a dor que existe. Meu samba vai fazer ela dançar. É o samba certo pra você cantar. Meu samba é de vida e não de morte. Meu samba vem pra cá. E assim como todos nós, estamos aí para sambar, para mostrar para a vida que a gente é muito feliz. Além de coloridos, temos inúmeros talentos e cada vez mais esse programa vai trazer ao ar dessa rádio incrível. Quero agradecer aí a Rádio Boa Nova por abrir espaço. Está começando agora o programa do Vale e a gente vai colorir essa rádio com muita alegria, com muita satisfação. Hoje a gente vai falar sobre literatura LGBT. Tudo ok com você aí, Rick? Tudo certo, graças a Deus. É boa a música FM, você tá nervoso? Falou o nome errado. Quem não me conhece, que me julgue, Mas não né? tem problema não, que o assim, pessoal da Boa Nova também, assessor de imprensa da Boa Nova, já ficou feliz, porque ele falou, olha, falou o nosso nome aqui. Vamos aproveitar que a nossa audiência está muito alta e que a gente quer ver cada vez mais as pessoas crescendo, as pessoas evoluindo e as outras rádios também, né, meu Com amigo? certeza, com certeza. Feliz pela fala. Não é isso. Eu sou o Tato Oliveira, do canal Conto de Fadas Moderno, e estou começando esse programa hoje para a gente falar sobre literatura LGBT. Se você nunca ouviu falar, hoje a gente vai impactar vocês com avassalador quantidade de pessoas, de revistas, de escritores e desse movimento que traz tanta alegria, tanta felicidade para o nosso país e para a nossa comunidade LGBT. A gente está hoje aí com Vitória Moreira, que é escritora e autora do Herdeiro da Máfia e também do livro, sim, exatamente, esse livro aí, ó, Sim, Sou Lésbica, também com o Luiz Fernando Prado Shoa, que escreveu um livro falando sobre vivências de transmasculinidades, que é o livro Simplesmente Homem, e a gente está com um parceiro aí que vai fazer uma atividade artística para a gente, vai trazer uma apresentação, que é o Tiele. Então, boa noite para todo mundo que está por aí. Se manifestem, galera. Boa noite, boa noite. Cadê Boa Luiz? noite. Salve, salve, pessoal. Boa noite a todos, a todas, a todos, a todos. E aí? Boa noite. Boa noite a todos, todas, todos e todos também. Puts. É uma coisa até para a gente começar a debater sobre isso. Hoje eu sei, pelo conhecimento que eu tenho já do material que a Vitória tem, que é uma romancista LGBT voltada mais para a literatura lésbica, e o Luiz aí trabalhando muito com homens trans. Vocês acreditam que esses passos que a gente deu hoje, a gente já consegue chegar para ir para livros de gênero neutro, né, que muita gente às vezes nem conhece, nem entende muito, né, o que é o gênero neutro, mas é legal até a gente dar uma pincelada, né, por toda a nossa literatura LGBT. O Luiz tem um bom conhecimento com isso aí, pode até dar uma força, né, para falar sobre essa história do movimento e da literatura LGBT hoje no Brasil. Agradecer ao Tato e toda a equipe da Rádio Boa Nova, a Vitória, a companheira de debate, ao Tiele, e você, Tato, pela oportunidade. O que a gente tem que entender? Que esses espaços de literatura LGBTQIA+, são espaços para a gente falar daquilo que sempre existiu. A gente não busca segmentação literária antes que as pessoas falem isso. A gente só busca conquistar um espaço para falar de novos amores e de novas existências, de novas possibilidades de ser no mundo, tá? Então, não pensem que é uma nova segmentação, e sim uma nova narrativa. E isso a gente tem que entender que se confunde um pouco com o movimento. O movimento no Brasil, de forma organizada, estruturada, como os demais movimentos sociais, surge no Brasil em meados da década de 70, que é quando militantes, né, pessoas, jornalistas, intelectuais, vão
para os Estados Unidos, embebem dessa fonte nos Estados Unidos e na Europa, e aí começa uma movimentação aqui e se estrutura na década de 80, no Rio de Janeiro, com João Silvério Trevisan, Aguinaldo Ribeiro, enfim, que criaram aí uma publicação, a primeira publicação que fala de gays, que fala da vivência gay, que fala de como é ser gay, dos flertes, dos dialetos próprios, que é mais conhecido como Lampião da Esquina. Ele era um jornal, como a gente vivia num período tenso da ditadura militar, era um jornal que você tinha que comprar escondido na banca do jornal, e geralmente quem consumia Lampião da Esquina, as pessoas já diziam, é gay, só pode ser gay porque ele consome esse tipo de coisa. E conforme o tempo foi passando, esse periódico também serviu para ser o berço desse movimento aqui no Brasil, e encabeçou um grupo chamado Lampião da Esquina, que foi o grupo, e depois, a partir do Lampião da Esquina, desse periódico, as lésbicas passaram a se aglutinar com esses homens. Depois, esse movimento teve uma certa rachadura e surgiu o GALF, que é o Grupo de Afirmação Lésbica Feminista, porque as lésbicas não se sentiam contempladas no movimento feminista, já que as pautas ali tidas eram para a mulher dita heterossexual. E a lésbica, quando ia falar dos seus relacionamentos, dos machismos, misoginias que sofriam, não eram ouvidas. Então, elas criaram um GALF e elas romperam também com a questão do grupo dos homens, já que os próprios gays muitas vezes a silenciavam. Mas a gente tem que entender que essas rachaduras foram importantes para o movimento, porque o movimento ele começa tipicamente como tido como gay, e depois as lésbicas se juntam, e depois se tem essa divisão que os gays fazem sua movimentação, sempre apoiando as lésbicas, depois elas racham. Eu estou falando isso tudo muito reduzido, gente, porque são mais de 40 anos de história de movimento LGBT. Então não tem como falar isso no programa. E aí a gente tem que pensar que essa história ela tem que ser contada de um ponto de vista muito amplo. E aqui o que vocês têm que entender? Que esse movimento existe há mais de 40 anos e ele surgiu com a necessidade deste grupo falar de si, porque até então, na história do nosso país, gays e lésbicas foram silenciados historicamente, e aí eu tô falando só de gays e lésbicas, não, eu tô falando de toda a diversidade, como as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans. Nem um nome para serem chamados. Não tinham nem um grupo aonde reivindicar as suas necessidades de poder público e nem uma vivência social. E a gente sabe de histórias, né, desde o descobrimento do Brasil, principalmente nas nações indígenas, eles não têm essa noção de gênero que nós temos. Homem, mulher. Existem etnias indígenas que até têm terceiro, quarto gênero, existem outras possibilidades aí de se experienciar a identidade de gênero. Então, quando a Europa vem com seu padrão de que homem é assim, de que mulher funciona assim, eles oprimem toda a experiência de gênero e sexualidade das tribos indígenas que aqui viviam antes do dito, eu falo dito descobrimento porque a gente não foi descoberto. Nós fomos explorados, saqueados e colonizados, inclusive nas nossas possibilidades de saberes. Então, foi isso que foi feito do nosso país, e o nosso país passou aí a ter uma cultura extremamente preconceituosa em relação a diferentes gêneros e diferentes sexualidades. Legal. Luiz, eu gosto de falar com você porque você tem um conteúdo muito grande para a gente apresentar para as pessoas. Você, filósofo, jornalista, tendo toda uma vivência aí até no ativismo LGBT, então preenche muito e recheia esse programa com todo esse tipo de informação, porque as pessoas acham que a gente simplesmente brotou, a gente simplesmente apareceu, e não, são movimentos e movimentos que foram feitos até a gente conseguir hoje, né, estar numa rádio, hoje estar numa televisão, hoje ter canais de YouTube que são muito bem visualizados. Então, tem toda uma história para conseguir chegar no que a gente está hoje. Eu quero falar com você, Vitória, com relação às tuas publicações. A gente tem que pensar... Fale.
A gente tem que pensar o seguinte, que toda a história de segmento social, eu vou falar de LGBTQIA+, que é o qual eu pertenço 2 vezes, a gente tem que pensar que ela surgiu de algum ponto. Quando eu falo 40 anos de história desse movimento organizado, estruturado, foi o que a gente alcançou através de pesquisas de história recente. Mas a gente sabe que em 1536 houve um primeiro indígena gay assassinado pela experiência de Inquisição católica aqui no Brasil. Apenas 36 anos de dita descoberta oficial do Brasil. E isso é um dos temas de pesquisa do professor antropólogo Luiz Motti, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia. Legal, bem interessante. E voltando aqui a falar com a Vitória, Vitória, eu queria entender um pouco com relação ao que você escreve, ao que você trabalha hoje com a literatura LGBT, o que te instigou para começar a fazer a literatura voltada mesmo para o público lésbico, para o público LGBT em geral. Porque, assim, às vezes a gente fala lésbico, a gente está segmentando novamente, segmentando que nós já somos segmentados. E não é legal isso, porque muitas vezes as pessoas que são gays podem ler um romance lésbico, ou uma lésbica pode ler um romance gay e vice-versa. Tem artigos, tem revistas, e tem cada vez mais essas pessoas aparecendo aí com esse tipo de material, para que a gente vincule um ao outro e que a gente consiga cada vez mais, né, nos mostrar aos outros. Então, queria entender um pouco de onde que veio a tua inspiração, sabe, a tua ardência para escrever sobre isso. Então, Tato, boa noite, pessoal. Em 95, eu comecei a escrever. Eu estava até falando com o pessoal aí. Comecei a escrever no caderno mesmo, caneta, caderno, a moda antiga, né? E nos meus 14 anos, eu já sabia o que eu queria. Eu era diferente, eu me sentia diferente. Na escola, o pessoal falava assim, olha, aquele garoto é lindo. Mas eu não enxergava era uma pessoa bonita, mas eu não enxergava aquela beleza como atração, entendeu? Eu sabia que eu era lésbica, eu sempre nasci lésbica, já nasci lésbica. Então, eu comecei a escrever o meu livro, esse livro aqui, e me inspirei muito em mim, porque foi minha primeira experiência, né? Sempre aquela amiga que você conhece, é que você descobre coisas que na sua adolescência, para você, aquilo parece não ser normal, mas é normal para uma adolescente. Então, eu comecei a escrever o que eu sentia e o que eu vivi também. Tem bastante coisa aqui que eu vivi nesse livro, né? E eu queria gritar para a sociedade que eu era lésbica. Eu quero amar outra mulher, eu quero ter uma pessoa do meu lado para ser feliz. Eu não queria namorar um garotinho da escola, um bonitinho da escola para satisfazer a sociedade, ou meu pai, ou minha família. Mas graças a Deus, né, eu tenho uma família muito boa, maravilhosa. Minha mãe, meus irmãos, tio. Eu tenho uma estrutura familiar muito boa. Eu falo que é o alicerce de vida, da minha vida, da minha família. Tenho amigos, meus tios, então todos me apoiam. Todos me respeitam. Eu falo para eles, ninguém precisa aceitar. Eu quero que me respeite. Então, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever em relatos de histórias também de amigos que não conseguia se expor, falar que ela era lésbica ou que ele era gay, porque o pai agredia, entendeu? Tem um caso aqui, eu não sei se o Luiz Fernando leu, né? Que tem um debate da personagem do livro, que ela debate com o padre, com deputados e tudo mais. Então, ela fala da pedofilia dentro da igreja. E também tem padres que são gay e estão lá. Inclusive, eu tenho um primo que o irmão estava na igreja, saiu porque é gay. Estava estudando para ser padre. Entendeu? Então, eu acho que a sociedade em si, ela é muito preconceituosa. Tanto com gay, com a lésbica, com trans, com prostituta, no geral. É uma sociedade muito preconceituosa. Então, em cima desse preconceito todo, a minha vontade era gritar para o mundo. Eu queria falar. O tema do meu livro, Sou Lésbica Sim, não foi à toa. Isso aqui foi um grito que eu dei. Eu sou lésbica sim, me aceite, não precisa me aceitar, mas me respeita. Me respeita porque eu sou lésbica e amo ser lésbica, sou casada há 13 anos.
Então, a gente tem que lutar mesmo por essa bandeira, ser feliz, porque a sociedade vê o gay como um depravado, como um vagabundo, né, como um maconheiro. E, na verdade, não é dessa forma. Somos de família. Professor, advogado, donos de empresa, escritores. A gente está mostrando que a gente é de família, entendeu? Então, eu acho que a sociedade ela precisa abrir mais a mente, né? Principalmente daqueles que estão lá no poder em Brasília, que puxa muito ódio para cima disso, e passar, porque a gente precisa ser feliz. E a gente precisa que todos respeitem a gente só quer respeito. Ninguém precisa aceitar ninguém, é só respeitar. Eu acho que é isso, Tato. Aí eu comecei a escrever, fui para o meu segundo livro, que também fala dessa parte da N, da parte do livro Sou Lésbica, sim. Tem mais 2 projetos aí em andamento, até conversei, acho que eu já falei até para você desses livros, né? Isso em off, por favor. Claro, Mas continuo com a minha saga, vou continuar escrevendo, vou estar batendo firme e forte no tema. Eu acho que é importante, entendeu? Eu tenho relatos, né, desse livro aqui, tá até na página da editora Multifoco, lá nas descrições, né, onde o pessoal deixa comentários, que eu fiquei feliz, eu fico feliz porque eu recebo muitas mensagens. Que tem uma senhora que fala, eu tenho 65 anos e aprendi a respeitar o meu filho e o meu neto através desse livro. Caramba, que legal. O filho se aproximou do pai e o pai se aproximou do filho através desse livro. Então, não é simplesmente só um livro que fala de uma história de romance. É um livro que ajuda, né? Tem ajudado várias pessoas. E eu fico muito feliz com isso. Fico emocionada porque, se você tiver uma oportunidade aí de ler, vê lá no site da Multifoco, lá as mensagens, né, que são bem interessantes, todos falando o quanto esse livro ajudou. Isso me deixa feliz, muito feliz mesmo. E vou continuar, não vou parar neles, não. Vou continuar. Nossa bandeira, nossa bandeira. Com certeza, nossa bandeira aqui, ó. Com certeza. Representada. Isso é muito importante porque, como você disse, você queria gritar, mas não sabia. Seu grito saiu através das palavras, saiu através dos livros, né? E o quanto isso está sendo importante para outras pessoas. Porque a gente vive num mundo hoje que, como o Luiz falou, tenta cada vez mais sufocar a gente, né? Silenciar as pessoas trans, as pessoas LGBTs. E a gente tem esses espaços e a gente tem que cada vez mais aproveitar, sabe? Entrar mesmo, falar mesmo. Não, eu sou escritor, eu sou poeta, eu sou musicista, enfim, para as pessoas entenderem que a gente não é apenas aquele estereótipo que criaram para a gente. São pessoas que vivem em balada, que vivem em curtição, que vivem em droga. O meu canal mesmo, eu falo muito sobre a família LGBT, ela existe, ela é real, ela é verdadeira. Hoje, famílias de pessoas trans, ela é verdadeira, família de lésbicas, de gays. Então, as pessoas têm que entender isso como uma normalidade e fazer como você mesmo falou, Vitória. E não aceita, mas respeita. O respeito é o principal motivo que a gente busca através desses trabalhos que a gente tem. Quero falar com o Luiz de novo, com relação até o teu livro, Luiz. Você faz aí relatos de transmasculinidades, né, de pessoas trans. Essas vivências são todas tuas? Você foi conseguindo pincelar com outras pessoas também? Como que foi para você construir todo esse material? Assim, primeiro que eu vou contar para vocês uma pequena história, que foi o seguinte: como a minha primeira graduação é em jornalismo, a gente tem uma incumbência no trabalho de conclusão de curso, que é fazer ou um livro-reportagem ou um documentário. E eu sempre gostei de escrever, eu tenho paixão pelas letras, inclusive os meus sonhos são letras borbulhando e não pessoas, tanto que tudo eu vejo letras, sabe, o meu Matrix são letras voando. Então eu falei, vou fazer um livro. Eu fui o primeiro homem trans dessa faculdade, assumido, declarado. Eu brigava por nome social na faculdade, tinha que fazer textões nas matérias à distância para falar do meu nome social. Meu nome social não era aceito nas provas, enfim, toda uma discussão. Eu falei, não, eu vou escrever sobre homem trans.
Aí falaram, não, Luiz Fernando, você vai falar de você. Isso não é jornalisticamente relevante. Eu falei, oi? Eu sou jornalista, não sou? Existem muitos homens trans que precisam ser ouvidos. E eu vou possibilitar esse instrumento para essas pessoas serem ouvidas. Eu entrevistei mais de 200 homens trans. Entrevistas iniciais pelo WhatsApp, Skype. Em 2016, na terceira Conferência Nacional LGBT de Direitos Humanos, a 12ª, as conferências conjuntas na gestão Dilma. Fui nessa conferência, também como delegado. Como já estava como delegado da Conferência LGBT, eu falei, não, eu vou saber se tem mais homens trans. Cheguei nessa conferência, me defrontei com 30 homens trans. Falei, vou entrevistar esses homens trans. Eu tinha uma dupla do trabalho de conclusão de curso. Ele era um cis gay. Ele não sabia nada de homem trans. Ele falava, gente, que é isso? É você? Ele falava, gente, mas você é mulher, você é homem, não sei o que você é. Ele falava assim pra mim. Eu falei assim, então, você vai mudar esse seu conceito muito rápido. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, ele me ajudou com o processo de filmagem. Ele foi o cinegrafista e o repórter. Ele posicionava a câmera e eu era o produtor. Eu produzia as perguntas e todo o conteúdo. Porque eu nunca gostei de aparecer frente às câmeras. Eu tinha uma insegurança muito grande. Em decorrência da sociedade, que sempre falava muito da minha voz, dos meus maneirismos. E hoje eu não tenho mais essa insegurança. Mas na época eu tinha. Então ele ficou com essa parte. E eu fiquei responsável pela parte escrita. Depois eu apresentei um pré-projeto. Não façam o que eu fiz, tá? Eu apresentei um pré-projeto para a banca de quase 400 páginas. Então faça isso. Que a banca vai falar um monte para você. A banca falou, Luiz, tudo bem, eu já entendi que jornalisticamente relevante. Faça seu tema. Faça, pode fazer. Só que vamos diminuir, porque senão isso vai ser mestrado, doutorado, não vai dar tempo. Tudo bem. Eu escolhi 6 histórias para falar das diferentes mudanças que acontecem na vida da pessoa. Falar como a família percebe, como os preconceitos existem na área de saúde, de educação, na área de assistência social, de tudo que a gente precisa, as pessoas têm preconceito. Porque a pessoa, ela olha um corpo, ela não pergunta para a pessoa como ela gostaria de ser chamada. Ela olha um corpo, é ela, é ele automaticamente. E aí eu discuto muito isso no livro, eu tenho um glossário de termos, eu falo de alguns procedimentos estéticos que alguns homens trans... Por que eu falo alguns? Porque nem todo homem trans quer se submeter a eles, tá? Explico que nem todos os homens trans querem, mas quem quiser. E eu sempre falo que o meu livro não é necessariamente para pessoas trans. Ele é para a mãe, ela é para o pai, é para o tio, para o avô, para a pessoa que está no posto de saúde e atende uma pessoa trans, é para o médico, é para o psicólogo, é para um recepcionista, é para a pessoa que trabalha em qualquer lugar, para conhecer o que é a vivência de uma pessoa trans. Por que eu não falo o que é homem trans? Porque nós não somos coisas, nós somos pessoas com determinadas características singulares e que merecemos ser respeitados. E o livro, eu busco falar do cotidiano dessas pessoas, de como elas vivem os seus amores, as suas sexualidades, de como elas vivem o cotidiano familiar, de como elas vivem a luta pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho está mudando muita coisa, mas tem uma relação muito hostil. Então, o título do livro é Simplesmente Homem. Como não poderia ficar só esse título, que era um trabalho de conclusão de curso, eu tive que colocar um subtítulo. Então ficou Simplesmente Homem, relatos sobre a experiência cotidiana de homens trans. Simplesmente homem, porque nós somos homens, e que não é a sociedade que determina a masculinidade de ninguém, não é genital, não é característica cromossômica, não é isso. O que determina é o que está em você, ou na sua psique. Isso que determina o que você é. Então, Simplesmente Homem é uma provocação para dizer para as pessoas que nós somos aquilo que somos e não o que a sociedade nos impõe. E esse livro ele mexeu comigo porque muitas vezes eu parava, eu escrevia, eu voltava, porque muitos relatos ali se parecem com os meus. A partir do momento que você tem consciência de quem você é, você tem um alívio, mas ao mesmo tempo você tem que enfrentar muitos desafios.
o nome social, o nome que você quer ser reconhecido socialmente, a luta para as pessoas respeitarem a sua identidade. As pessoas falam de famílias, mas a gente tem que ensinar a nossa família tudo do zero. Ensinar, por exemplo, mãe, não é ela mais, mãe, é ele. E é um processo de anos. Hoje minha mãe entende que eu sou Luiz Fernando, mas eu conquistei isso ao longo de 10, 12 anos. Foi uma conquista dia após dia. E eu tive a sorte da minha mãe estar comigo nesse processo. E muitos homens trans que são expulsos de casa, não possuem casas-abrigo, centros de acolhida específico para o segmento, e que ou vai para um feminino e corre risco de sofrer todo tipo de preconceito, ou vai para o masculino e corre risco de sofrer violência sexual, ou é abandonado nas ruas. Isso eu estou falando de casos extremos, porque não se esqueçam que a educação para pessoa trans é negada. Eu vivi 20 e poucos anos da minha vida sem ser o Luiz Fernando para poder concluir os meus estudos. Imagina quantos homens trans assumem a sua transmasculinidade na adolescência e não tem a possibilidade da sequência dos seus estudos, porque logo é expulso de casa e, consequentemente, não vai ter como estudar da sequência dos seus estudos e não vai ter a dita qualificação que o mercado de trabalho exige, tanto para a pessoa cis quanto para a pessoa trans. Só que a pessoa cis, só falando aqui para essa palavra, que muitas pessoas têm dúvida, cis é mesmo gênero, a pessoa que se reconhece no gênero ao qual nasceu, tá? Essa pessoa tem um pouco mais de oportunidade do que pessoas trans, porque tem o apoio da família e, consequentemente, vai dando sequência aos seus estudos e tudo mais. Então, é uma corrida desigual. Quando a gente afirma que essa população ela sofre de transfobia institucional, a gente está dizendo que essa população ela sofre de uma aversão de muitos setores sociais e até um medo. Então, simplesmente homem, ele é um grito, como a Vitória colocou, mas além do grito, ele é uma possibilidade de nós pensarmos que tipo de sociedade nós queremos. Então, esse livro, ele é dedicado a todas as pessoas que são humanas e querem promover uma boa acolhida e, principalmente, recepção ao outro. Então, simplesmente, homem, eu não trouxe o exemplar aqui, foi uma falha minha, mas ele está disponível na Editora Metanoia, na Amazon, na Editora Travessia, na Americanos.com. Ele está disponível em muitas plataformas. E esse livro, ele é uma tentativa de juntos termos um projeto de sociedade onde todos, todas e todes, porque a gente tem que falar que existem pessoas que não se identificam nesse gênero masculino e feminino determinado socialmente. Por isso eu utilizei o pronome neutro. A gente pode chamar de gênero não binário, que são pessoas que não se percebem em um desses dois gêneros, ou gênero fluido, que a pessoa ora flui para o feminino, ora flui para o masculino. E é importante a gente ter essa discussão das pluralidades e das diversidades. E dentro do universo de homens trans, Tato, eu gosto muito de falar que nem todos os homens trans querem ter a barba do Luiz Fernando, nem todos os homens trans querem ter esse cabelo, nem todos os homens trans almejam esse projeto de estereótipo masculino, mas têm que ser respeitados na sua expressão de gênero, que é conforme eu expresso a minha identidade de gênero. São conceitos diferentes, mas as pessoas confundem. Uma pessoa trans, ela pode ser, homem trans no caso, vou utilizar aqui, ele pode ser gay, se sentir atraído por um outro homem, ele pode ser bissexual, se sentir atração por os dois gêneros, pode ser pansexual, que se sente atraído por todas as identidades e expressões de gênero, pode ser heterossexual, como é o caso do nosso apresentador, que é casado com uma mulher do gênero feminino, e pode ser assexual, ou seja, uma pessoa que não gosta de ter relações sexuais, mas que gosta de ter relações românticas. Por que eu jogo todas essas diversidades? Porque em Simplesmente Homem, nesses 6 relatos, você vai encontrar diferentes idades, diferentes formas de presenciar o gênero e diferentes formas de masculinidade. É muito importante eu falar disso. Enquanto escritora, enquanto militante, tenho muito orgulho de ser, e que eu utilizo a escrita
para conscientizar as pessoas acerca dessa diversidade existente no mundo dos homens trans, nesse universo. Muito legal. Nossa, é uma infinidade de informação que chega para a gente, mas é muito bom porque, assim, hoje a gente tem uma audiência muito grande de pessoas hétero, então é importante porque a gente está abrindo caminho, abrindo espaço para as pessoas entenderem o que é um homem trans, o que é uma lésbica, saber que existem pessoas trans que são lésbicas ou gays, não tem nada a ver com a identidade de gênero e a orientação sexual. E, assim, essa semana eu gravei um vídeo para o canal, que é o Conte Seu Conto, meu amigo Thierry, e ele contou várias coisas porque ele já vem no movimento hip hop, é de uma outra, né, uma outra pegada, ele já tem... Você era b-boy também, Thierry? Não, não era b-boy, mas eu dançava, né? Pode ser que posso me considerar b-boy, mas eu não tenho a profundidade do desempenho corporal de um b-boy. Mas eu tenho um histórico em dança porque eu fazia teatro e dança, né? Eu ensaiava 8 horas por dia teatro e dança. Fiquei 8 Caramba. anos trabalhando só nisso. Então a gente cria uma memória corporal muito, muito importante com relação à dança, assim. E uma das coisas que eu achei legal, Thierry, do teu relato no vídeo, foi que você começou a falar que primeiro você começou a escrever, você escrevia poesias, e aí a partir da poesia você começou a trabalhar também com a música. Então, quer dizer, a música e a escrita, a literatura, eles são muito próximos. A arte em si, né, ela é toda muito próxima uma da outra. E o legal da gente conseguir ter essa proximidade, porque você tem esses outros espaços que você consegue ocupar. Você consegue ir para o teatro, né? Eu faço teatro hoje, então não tenho muito costume de escrever, mas gosto também. Mas eu preciso ter a escrita, preciso ter a literatura para mim, para que eu consiga também desenvolver minha parte como artística, né, como ator. E aí, para você, como que foi esse início de... quem não assistiu o vídeo ainda, é legal falar um pouco sobre esse início teu, sabe, da literatura, junto com a rima, junto com a música, né, com o rap. Então, dá uma pincelada também para a gente sobre como você chegou nesse estado hoje de ser um multiartista, né? Uhum. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, isso. Então tá bom. É porque eu não tô me ouvindo pelo fone. Eu tô só falando, né? Então eu não sei como é que tá o áudio. É por isso. Tá ok. O áudio tá saindo pelas caixinhas aqui. Então tá uma coisa meio louca aqui, uma bagaceira maluca aqui. Mas, então, essa coisa do histórico, né, da gente, quando a gente começa a puxar, né, puxar pela memória, assim, as coisas que a gente já fez, aí a gente começa a ter noção, assim, dimensão, assim, da nossa existência, assim, sabe, nesse plano. Porque a gente pensa que nunca não fez nada, a gente sempre tem essa pseudo-mania de se diminuir, entendeu? Enquanto ser humano mesmo, sabe? Enquanto pessoa que caminha, que divaga nessa terra. E quando a gente começa a perceber, quando as pessoas nos perguntam o que a gente já fez, aí a gente começa a puxar pela memória, nossa, é muita coisa, cara, é muita coisa. É muita coisa, muita coisa louca que a gente já viveu, assim, e que a gente vive, né? Porque a minha história é basicamente 95% dentro do campo das artes, assim, né? Eu comecei a escrever porque eu sou aquela pessoa do start, né? Se você me dá um start, se você... não é a questão da provocação, é o start. Eu falei, porra, vai acontecer isso? Eu falei, não, vou fazer. Não importa se eu sei, se eu não sei, eu vou lá fazer, eu vou tentar, eu vou me esforçar para isso, né? E a questão da escrita foi assim, sabe? Isso foi eu tinha 10 anos de idade, cara.
10 anos de idade, eu falei, vou escrever porque surgiu um concurso na escola, né? Então eu comecei a escrever, entendeu? Voltei. Tá. Tá. Desculpa, gente. Ô, Luiz, faz uma gentileza para mim, só silencia o teu microfone um minutinho, que aí o Thiago consegue concluir. Obrigado. Aí, foi? Tá me ouvindo? Oi, tô Então ouvindo, tá. pode falar então. Então, assim, a minha história cultural, vamos dizer assim, artística, foi primeiro ouvindo, assistindo e depois praticando mesmo, né? Porque eu acompanhava os programas de videoclipe, né? Que os meus irmãos paravam para assistir, né? Então eu ia atrás, né? Aí eu fico atento a isso, eu gostava muito, né? Eu fui uma criança muito ativa, assim, né? E eu me sinto uma criança ativa até hoje, assim, uma pessoa super ativa. E eu ia atrás, né? Eu ficava querendo conhecer mais e mais e mais. Então isso era muito importante, assim, foi muito, a cultura foi muito presente na minha vida e é presente até hoje, assim. Vocês estão me ouvindo? Sim, normal. Então tá bom. Manda bala. Tem mais coisa para falar? Vai me atualizando aí. Não, tranquilo. Vitória, você está com aí Oi. esses outros projetos, né? Esses novos projetos que a gente comentou um pouco, até pelo Facebook, que é algo que a gente usa muito. Você tem um canal também, né? Que agora você está distribuindo também esse teu material através desse canal. Tenho sim, eu tenho. O meu canal é Vitória, traço Herdeiro da Máfia, né? Que é o nome do meu livro. E também pelo Instagram, né? Que é meio complicado, mas vamos lá. É o _herdeiro, máfia. É lá no Instagram. Não fui eu que criei, gente. Criaram. Qual que é o herdeiro, hein? Amiga, isso é um doido. Número 2, número 3, número 4. Eu falei que eu ia fazer essa pergunta. Ó, vamos lá. Eu vou corrigir o Tato, porque ele falou no início do programa. O livro é Sou Lésbica, Sim, o nome do livro. O que eu falei? Você falou, não recordo o que foi que você Sou falou. lésbica. Você falou Sou o bagulho lésbica. errado, Tato. Deixa ela corrigir, vai. Sou Lésbica, Sim. Manda lá. Esse livro ele está à venda no site da editora Multifoco, na Saraiva. Se botar em qualquer site de busca, você vai encontrar esse meu livro que ele está à venda. A mesma coisa o Herdeiro da Máfia, né? Também. Meu xodó, os dois. Amo de paixão meus livros. E os outros projetos são projetos, tá? Não é uma saga, mas eu falo, todos eles eu faço questão de falar de relacionamentos gay, né? De como a gente luta para chegar aonde a gente quer chegar. Tem uma personagem nesse livro aqui que ela quer o tempo todo provar para o pai dela que ela era lésbica, mas ela era alguém, além de ser lésbica. Porque ele taxava muito, abandonou a filha porque era lésbica. E ela provou para ele que ela se tornou uma grande empresária, vivia uma vida de gente normal, né? Que a sociedade enxerga as pessoas como... tem uma visão totalmente diferente, né? E, na verdade, a gente é normal, gente. Eu converso muito com o Tato, eu falo para ele, eu trabalho muito, sou dona de casa, sou casada há 13 anos, né, com uma mulher. A minha família toda respeita, como eu falei para vocês. Pode não aceitar, não sei, mas respeito, para mim é o fundamental. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que ela uma vez chegou para mim e falou assim, o nome dela é Sofia, ela devia ter uns 4 anos de idade. Eu cheguei na casa dela, ela falou assim, tia Vi, a tia Fê é sua esposa? Eu falei, sim, Sofia, a tia Fê é minha esposa. Ela, tá, pronto. Então, a convivência de todos eles, a gente mora num prédio, a família toda, né? Minha mãe, meus irmãos, nós temos uma convivência muito boa. Meus sobrinhos respeitam a Fernanda, amam a Fernanda. Minha mãe, meus irmãos, todos
se respeitam muito. Então, eu sou feliz da vida, eu não deixaria de ser nunca e gritaria novamente, sou lésbica, assim, com muito orgulho, e outros virão. 2 projetos já estão prontos. Vou dar um tempinho, vamos esperar essa pandemia passar, né? E aí eu vou convidar vocês para a noite de autógrafo. Esse livro aqui foi publicado pela Giostre, é uma editora aí de São Paulo. Legal. Ele foi publicado aqui no Rio, no Leblon, no Teatro... Ai, Jesus, esqueci o nome do teatro. Teatro dos Quatro. É dos Quatro, acho que é isso, se não me engano, me perdoe. Foi na Gávea. E esse aqui foi na editora Multifoco, lá na Lapa. Não sei se vocês já ouviram falar num bairro aqui no Rio de Janeiro, chamado Lapa. O encontro de todas as tribos. Vocês têm que vir aqui para a gente ir a Lapa. Oi? Já fiz altas loucuras na Lapa. Quem nunca fez, né? Quem nunca fez? É o encontro de todas as tribos. A Lapa. É o encontro de todos os malucos do mundo, é a Lapa. Muito bom, muito bom. A gente pode até pensar mais para frente, passando aí esse distanciamento social, ir lá para o Rio de Janeiro, hein, galera? Já tem uma pessoa pra gente... Eu te falei que eu vou a São Paulo também, hein? Por favor, venha a São Paulo, porque é mais fácil até você vir para São Paulo. Nós 3, inclusive o Rick está aqui em São Paulo. Aí você já vem claro. Para a gente curtir junto. Com certeza. Rick, tem alguma pergunta, alguma coisa? Acho que não. Segue daqui, então. Acho que ele está sem som. Eu acho que ele está sem som. Não, sem problema, tranquilo. Desculpa, pessoal, aqui. Desculpa, eu tô atendendo o telefone aqui. Pode falar, Tato. Tem alguma perguntinha de chat, alguma coisa aí que o pessoal tá mandando pra gente? Sim, daqui a pouco eu vou abrir para as mensagens, tudo bem? Eu só tô atendendo as ligações aqui e aí abro para as mensagens, ok? Eu dou um toque para vocês. Agora quero provocar vocês dois como escritores. Olha como é a coisa. A sociedade, ela não enxerga a gente como pessoas, como famílias, como produtivos, todas as coisas que a gente tem. Somos pagantes de impostos e tudo mais. Agora, o que a gente pode pensar com relação a vocês terem livros hoje em grandes empresas? Tipo, que nem você falou da Saraiva, o Luiz falou da editora, não tenho conhecimento da editora, mas assim, são editoras, são empresas que a sociedade toda conhece, que é muito fácil você chegar lá e comprar tanto um dicionário quanto uma Bíblia e ter um material desse LGBT. Vocês acham que cada vez mais a gente consegue abrir espaço dessa forma, ou vocês acham que a gente tem que cada vez mais provocar empresários e grandes empresas aí também, pessoas que têm grana no meio do movimento, a incentivar a leitura e principalmente fazer com que isso seja publicado por nós mesmos? Tato, é assim, o que a gente tem que pensar? Isso, Tato e todas as pessoas, todos e todas. Tem 2 coisas que a gente tem que pensar. As grandes editoras hoje são poucas que se mantêm no mercado. A gente tem uma crise no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Livros, a ABL, menos de 30% dos brasileiros leem. Qualquer tipo de literatura, tá? Sem segmentação de mercado. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um processo educacional que não favorece a leitura. As famílias não leem para os seus filhos mais. Por mais que a gente venha aí uma questão de retomada de literatura infanto-juvenil, de literatura infantil, que a Fundação Itaú fez um projeto interessante, incentive seu filho a ler. Eles criaram uma coleção, enviava para quem quisesse, foi um projeto aí para incentivar a leitura nas crianças, entre outras organizações não governamentais. Só que a gente tem que pensar num processo educacional do nosso povo, da nossa sociedade. Se uma sociedade ela não lê, o que dirá que ela vai retirar parte desse salário que ela ganha, que é pouco, que o salário mínimo brasileiro ele é tirando da América Latina, é um menor. A gente tem uma série de fatores aí que não contribuem para a formação de novos leitores.
fatores estruturais. Eu não estou falando nem de segmentação literária. Então, a gente precisa entender o país que nós vivemos, nós precisamos provocar a leitura como? Como que eu digo? A gente tem que fazer com que novos espaços discutam a literatura. Que espaços são esses? O YouTube, que a juventude acessa tanto, as crianças acessam, com a proliferação de smartphones e do acesso à internet, fazer com que se tenham canais ou os youtubers incentive essa questão da leitura. Porque é muito mais fácil uma criança ter uma referência como youtuber do que o Luiz Fernando, que tem 36 anos, que não é tão conhecido assim, falar de livro. É muito mais fácil, por exemplo, o Lucas Neto, que o meu sobrinho de 2, 3 anos fica vendo, acha coloridinho, bonitinho, ele conversar com a criança e ela ser incentivada a essa leitura do que o Luiz Fernando falar. Porque eu não tenho um recurso linguístico para chegar naquele. Nós precisamos falar que as crianças precisam ler, fomentar novos leitores para não acontecer o que aconteceu com a Saraiva. A Saraiva, ela fechou recentemente, deixou pessoas desempregadas. Uma das maiores distribuidoras de livros do país, porque eles alegam uma crise no mercado editorial que todo mundo sabe que vive em crise. Hoje, os escritores estão preferindo fazer o caminho que o Tielli fez há não sei quantos anos atrás, a lançar os seus livros em plataformas digitais, elaborarem lives de conteúdo em decorrência da pandemia, vídeos de conteúdo, cursos de conteúdo e canais no YouTube para publicizarem seu conteúdo e utilizarem as editoras como um meio de reverberação do seu material, mas não como primeiro foco. Mas também concordo com a tua fala que o empresariado de compostos por LGBTQIA+, devem colaborar com investimento nesse material. Investimento como? Olha, vamos investir em 300 a 1.000 exemplares inicialmente, vamos fazer com que o poder municipal e o poder estadual façam editais de fomento a temáticas LGBT. Por exemplo, tem o PROAC. Vamos incentivar, porque as gestões, é melhor a gente não falar disso aqui, mas houveram gestões em São Paulo que boicotaram aí a questão do PROAC LGBT, o Estado de São Paulo. Né? Então, é melhor a gente não falar disso aqui, mas a gente tem que ir no poder público, tanto do município quanto dos estados e da federação, apesar desse desgoverno, exigir editais de cultura para a valorização de profissionais de arte e com a questão de arte e cultura LGBT e literatura LGBTQIA+, e também do empresariado também, de empresas ou de pequenos negócios, para incentivar uma cota, criar uma diferente tributação que você incentive a cultura. Mas a gente também tem que se utilizar de ferramentas na própria educação, para incentivar e ir atrás de fazer com que nos projetos educacionais se tenha literatura que discuta a diversidade nas emendas educacionais. É um projeto ambicioso que eu estou colocando aqui, mas se a gente não for ambicioso, audacioso, a gente nunca vai fazer com que literatura diversa e plural alcance o maior número de pessoas, e ela vai ficar só destinada a guetos. Infelizmente, a gente tem que fazer esse tipo de provocação. Eu acredito muito que esse espaço que a gente tem aqui hoje seja feito para isso. A gente tem uma audiência boa, cada vez mais está aumentando, e principalmente porque hoje o pessoal, as pessoas LGBTs, elas não têm o costume de ouvir rádio. Olha só, e a gente está dessa forma também incentivando, porque não deixa de ser um tipo de lazer, um tipo de cultura, e aí a partir disso também a gente começa a criar novas possibilidades. Como a gente está falando aqui hoje, literatura LGBT, a gente tem inúmeras letras que podem falar cada vez mais dos seus espaços, assim como o Luiz falou do espaço dele, a Vitória fala do espaço dela, o Thierry fala do dele, que apareçam pessoas trans, pessoas não binárias, né, com um gênero neutro. Eita, corre pra polícia aí. Fala, Rick. E aí, estão me ouvindo bem? Não, o Thierry tá cascando o bico.
A Vanessa, a Tássila, a Renata e a Fernanda estão mandando um beijão, estão acompanhando o programa. Eles perguntaram quais são os projetos que o programa e o Tato em si têm para a região do Capão Redondo. Eu achei interessante isso. Caramba, o Tato... Vai se candidatar o Tato, hein? Olha só. Bom, eu já tenho um tempo já caminhando no movimento LGBT, inclusive o Luiz, que me inseriu aí nas articulações, no ativismo e tudo mais. Hoje a gente tem 2 núcleos diferentes. Ele tem um núcleo de pessoas trans, onde ele faz atividades culturais, de incentivo também a pessoas a conhecerem. Nossa. Eu tenho o meu núcleo também. A gente tem feito aí ações sociais na região de São Paulo. Inclusive, a gente está com uma ação bem interessante aí para ajudar pessoas com máscaras, nessa situação agora de Covid-19. Eu tenho um projeto que chama Homens Trans em Diálogo, que é um bate-papo. A gente, inclusive, vai ter na quinta-feira agora, na próxima. Depois eu vou deixar o link aí para as meninas seguirem o canal, @canalcfm. A gente tem esse espaço que a gente fala sobre a transmasculinidade, sobre as nossas vidas, e como a gente se sente assim. E o bom é que cada vez mais as pessoas são acolhidas. A Jay, que é minha esposa, ela participa muito disso e ajuda muito no relacionamento. Então, para as pessoas entenderem também como é um relacionamento de pessoas trans, como a gente consegue lidar, sabe, com as dificuldades, e a partir disso aí a gente conseguir incentivar as pessoas também a quererem se entender. O que mais que eu faço aqui? Eu tenho um projeto que é o Nós Vamos Invadir a Casa, que a gente faz mensalmente, agora não por causa da Covid-19, mas a gente faz mensalmente um encontro lá na Casa Florescer. Meu parceiro Thiele está sempre lá, né, meu querido? E a gente joga bola, a gente tem um espaço para conversar também, onde tem as Mães pela Diversidade que já participaram com a gente. Então, são projetos mais de interação, para que a gente saia um pouco da rede social, que é o que eu falo muito para as pessoas. Hoje a gente vive o tempo todo de celular, sabe? Não sai disso, a gente precisa ter o tete-a-tete. Eu com certeza gostaria muito de ter esse programa aí com todos vocês, para a gente participar junto, conversar. Por mais que a Vitória esteja lá no Rio, mas o Thiele, o Luiz, a gente conseguiria estar junto, sabe? Ter essa interação pessoal que é necessária e é preciso. Então, assim, o meu principal ponto é esse, porque foi uma forma, né, de conseguir também me ajudar e fazer com que a minha vida cada vez mais esteja expandindo e crescendo em tantas ideias. E as meninas que quiserem conhecer, pode seguir a gente lá, @canal CFM, Conto de Fadas Moderno, ou também @NC Resistência, que é Núcleo de Resistência. Luiz, passa o arroba também de vocês, para a galera conhecer. A gente é vinculado à Rede Família Stronger. A nossa página, para vocês conhecerem, é @Rede Família Stronger no Instagram e @Família Stronger no Facebook. Nós temos o evento Transmasculinidades em Pauta. Eu e Tato fomos parceiros. A gente iniciou junto a edição em dezembro de 2018, no Florescer. Foi a primeira edição do evento. Depois a gente fez outras versões. No Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont, fizemos 3 versões em 3 Unicels. Na Unicel Água Azul, Unicel Jaçanã e Unicel... deixa eu me lembrar, gente. Foi no Paraisópolis. Foi isso, Unicel Paraisópolis, É porque eu fiquei louco nessa época com as Unicels. Mas, assim, qual é a proposta de Transmasculinidades em Pauta? Além do acolhimento, além de promover o debate das múltiplas masculinidades existentes no segmento de homens trans e pessoas transmasculinas, eu faço essa fala porque estas pessoas não se veem nessa coisa masculina definida, e sim como algo masculino e neutro, por isso optaram pelo termo transmasculinos. A gente tem a proposta de descentralizar o debate, pois a gente acredita que falar dessas coisas não tem que ser só no centro de São Paulo e das grandes metrópoles, e sim nas periferias. Por isso a gente descentralizou o debate e fizemos na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, nas periferias.
E o projeto da Unicel é muito interessante, porque existem os cursos da Universidade Aberta, inclusive as licenciaturas de matemática, português e de computação, para a formação de novos professores. E o objetivo de Transmasculinidades em Pauta é atingir a comunidade e também os futuros professores, para as pessoas trans se sentirem inclusas e pertencentes ao espaço educacional, sem sofrer o bullying e o preconceito em decorrência da sua identidade de gênero. Então, Transmasculinidades permeia por essas coisas, e passando a pandemia, passando todas essas questões, a gente pretende fazer na Assembleia Legislativa de São Paulo para promover o debate e provocar os deputados, deputadas a fazerem coisas que beneficiem estes segmentos populacionais, porque nós temos que chegar nas instâncias de poder, porque é lá que eles fazem as leis. E os nossos corpos e as nossas vivências têm que ocupar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, e, quiçá, o Senado e a Câmara dos Deputados, porque você é um sujeito e precisa estar lá. Então, essa é a nossa proposta, e é muito bacana. Conheçam o nosso trabalho, conheçam o do Tato. É importante a gente conhecer as diversas movimentações. Exatamente. Perfeito. Esses dois projetos que eu tenho, o Homens Trans em Diálogo, ele já está aqui na região da Zona Sul, que é lá no Centro de Cidadania da Zona Sul, e eu tenho também esse daí da Casa Florescer, só que ele é na Zona Norte. A minha intenção é trazer o esporte para cá também, porque o esporte, ele une muito, né, Tchely? A gente tem aí os domingos, que a gente faz os encontros, a gente fez um evento no ano passado, foi em agosto, e aí, a partir desse evento, o pessoal tomou conta do espaço, começou a ir a todos os domingos e participar, e aí eu coloquei essa ideia, essa proposta da gente conversar também, e o quanto isso tem sido importante, né, Tchely? Principalmente para a molecada que está chegando agora. É verdade. A questão do esporte ela é extremamente importante, né, para a gente que é LGBT, né, no caso, não só trans, mas todas as identidades, todas as orientações sexuais, fazer a prática esportiva, né, movimentar o corpo, né, porque isso evita muito problema de saúde, ajuda a gente a não ter que visitar o médico com tanta frequência, assim, né. A gente também tem um projeto que eu coordeno, que é o Ponte Cultura Hip Hop Mulher, que fica lá em São Miguel Paulista, lá na Zona Leste. A gente tem um núcleo que é o Camaleões, né? Não é um time, na verdade, mas é um núcleo assim, das pessoas poderem trabalhar o físico, né? Lá tem um time de futebol que a gente tem parceria, que é um time de futebol da garotadinha, né? E que se chama Tupi. Aí qualquer pessoa tem toda sexta-feira, quem quiser chegar lá tem horário específico para poder treinar, para poder assim aproveitar o treino, fica à vontade. É só ir conversar com o técnico, pode me avisar. Eu coloquei até a gente tem um Instagram também, que é Camaleões EC, que é Esporte e Cultura, né, que é a abreviação. O EC não é Esporte Clube, é Esporte e Cultura, porque a gente é um ponto de cultura. Né? Acessa lá, eu publiquei um link, né, para as pessoas fazerem um cadastro também, né, porque conforme aumenta, aí eu tenho que buscar outras possibilidades, questão de material, essas coisas, mas lá tem um campo, que é um campo, um terrão, né, super gostoso para brincar, para correr, para praticar o esporte. Isso agora não dá, né, mas depois de passar essa coisa da pandemia, todo mundo é bem-vindo. E bem-vindo, só chegar aqui e movimentar o corpo. E tem outras iniciativas esportivas, não só lá em São Miguel, que eu, enquanto Camaleões, eu estou buscando, que fica também em outros lugares da cidade, né? Que, por exemplo, é o boxe também, tem o boxe só para mulheres trans, tem o boxe para quem quiser chegar no boxe também, né, que é de outro coletivo que a gente está entrando em parceria também para fazer treino, quem quiser participar dos treinos, porque o importante é movimentar o corpo, não é criar um time, não é isso, é movimentar o corpo. Falei, tem gente que chega em mim, você conhece alguém que
que aceita eu ir treinar? Eu falei, conheço. Aí a pessoa pega e vai, uma vez na semana, 2 vezes na semana. Tem outro time que eu também participo, que é o time de rugby, né, que é o Tamanduás Bandeira, que é só que treina todas as quintas e sábados lá no Ibirapuera, né, tem os horários específicos, mas é só chegar também e agregar, né, e participar com a gente dos treinos, e lá é um time, lá você vai para treinar, mas vai para jogar também, né, então tem várias possibilidades de treino, então assim, o Camaleões serve para isso, para pegar as pessoas e encaminhar para os times, né, que eu sei que esses times e esses espaços vão acolher da forma necessária e com todo o respeito, né? Que é isso que até a Vitória falou, né? Não é questão de aceitar, mas de respeitar. Pessoal, eu vou ler as outras mensagens, porque a gente já está chegando ao fim do programa e vai entrar outro programa daqui a pouco. Você tá de brincadeira, mano. Passa muito rápido. Mas é um prazer conhecer vocês. É que agora tem outro programa também, na semana passada não tinha, então eu dei mais tempo pro Tato, mas agora voltou um outro programa e já tinha na grade, e é um programa também forte, de militância, sucesso. E aí vai ser sucesso, porque a rádio é sucesso e vocês também. Vamos lá. O Thiago, de Florianópolis, está mandando um abração e falou: quanto o Luiz Fernando é rico. Cara, que intelectualidade, parabéns. Queria ver mais esse cara na rádio. Olha só, Tato, olha que massa. Aí. A Luciana, Minas Gerais, está mandando um beijão. Inclusive, ela falou que já segue você. Está falando, parabenizando a Vitória pelas falas dela, que admira muito. E falou: Tato, parabéns por estar na Rádio Boa Música FM. Parabéns pelo conteúdo, você nos representa. Olha que legal. Tamo junto. Tamo junto. Carlos Magno, São Paulo, falou assim: parabéns a todos os idealizadores e forte abraço, em especial ao Tato de Oliveira, que é um grande amigo. Parceiraço esse aí. A Liliana, São Paulo, tá mandando um beijão pro Tato. Parabéns pelo programa, parabéns pelos convidados. A Érica, São Paulo, Zona Leste, parabéns pelo programa, grande iniciativa. Olha que legal, estava faltando um programa assim na rádio que nos representa. Legal. Fabrício da Silva. Fabrício, da onde você é? Não apareceu aqui. Ah, veio pelo Google. Olha que legal. Pelo anúncio no Google. Dá resultado. Que bom. Tá mandando um abração e parabéns pelo programa. Ele está perguntando assim: você acha que com o coronavírus e na hora de escolher quem vive e quem morre, as minorias como os negros, gays, lésbicas, são os que vão ser escolhidos para morrer? Para tirar a máquina de oxigênio? O que vocês acham? Vocês não acham muito estranho também o presidente com as falas dele cada vez mais pontuosas e num momento com pandemia abraçar a todos num comício, numa reunião? O que vocês têm a dizer em relação a isso? Parabéns pelo programa, você nos representa, Tato. Olha que obrigado. Legal. Tem mais, Nick? Cara, tem coraçõezinhos, beijinhos. A Jess tá mandando um beijão. O programa top, ela falou. Marilda do Ipiranga, Zona Sul, tá mandando um beijão. Parabéns pelo programa, corações. Paula tá subindo os coraçõezinhos. Fátima Peralta, Argentina! Olha! Aê, Argentina! Olha! Que legal! Fátima Peralta, parabéns pelo programa. Vocês deveriam abordar assuntos também com outros soropositivos, assim como no programa passado. Isso foi uma experiência que só uma pessoa para ter coragem de falar assim ao vivo para tanta gente, pois uma rádio digital acaba alcançando não só o país, mas o mundo. Parabéns. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá falando do G. Ah, tá.
Olha, O G gente, hoje- olha, o cara Deixa eu marcou. até falar, o G G hoje marcou. teve um probleminha pessoal, ele não conseguiu participar com a gente hoje, mas ele deixou um beijão para todo mundo aí. Com certeza ele tá ouvindo a gente aí na rádio. Tá ouvindo a Esse gente aí na rádio. É isso aí. Galera, tem mais, Rick? Não, só beijos e carinhas de oi e tal. Quero agradecer. Pô, obrigado a Posso todo falar mundo aí. sobre essa pergunta aí? Claro. Vamos fazer o seguinte, galera. Tiele, eu posso falar depois do Tiele? Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Como a Depois do gente Tiele, tá... posso falar? Pode. Vamos fazer o seguinte, como a gente está com o nosso limite de tempo já estourando, vamos fazer uma conclusão rápida disso daí, tá? Deixa as redes sociais de vocês para a galera que está assistindo a gente. Obrigado aí por todo mundo assistir e pelo carinho. Já deixa as redes sociais de vocês, que aí a galera segue também e conversa com vocês aí também no pessoal de vocês, beleza, galera? Vai, Thierry. Beleza. Então, sobre essa questão da escolha, né, da escolha de quem vai morrer e quem vai viver, por exemplo, é muito complexo isso, né, porque esse é um protocolo da Organização Mundial de Saúde, né, então, assim, todos os outros países que seguem a Organização Mundial de Saúde, eles têm que seguir esse protocolo, né, isso não é porque estamos no Brasil que vai ser assim, não, isso já está vindo dos outros países que a pandemia já atingiu mais de 10 mil mortos, 15 mil mortos, 20 mil mortos. Né? O que não é o caso da China, por exemplo. A China não teve que fazer isso porque a China chegou a nem 6 mil mortos. Né? Mas é o caso, por exemplo, da Europa. A Europa teve que fazer essa contenção aí de escolher e seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Mas, né, em todo caso, todavia, como estamos no Brasil, com certeza quem mais vai ser atingido nesse sentido é o povo pobre, preto, periférico, que não tem nem acesso à UTI. Quanto mais escolher se vai nascer, se vai viver ou vai morrer. Porque as pessoas não estão conseguindo nem acessar a UTI. Não estão conseguindo nem chegar. Tem pessoas em Manaus que não estão conseguindo nem acessar o próprio hospital, não estão conseguindo entrar no hospital para ser tratado. Né? Então, isso é o complicador. Enquanto o nosso indigníssimo impresidente fica marcando churrasquinho e futebol com os amigos no final de semana. Então, assim, a gente está em meio à pandemia e soltos, assim, ao léu, à própria sorte. É isso, o Brasil está assim. Esse é o caso do Brasil. Se a gente não respeitar e ficar em casa, mesmo que seja sem emprego, passando as necessidades, mas a gente está vivo. Mas a gente tem que ficar dentro de casa e tem que seguir os protocolos que a OMS passa. Usar máscara, lavar as mãos bem e evitar sair de casa. Evitar, só quando precisar realmente. Porque senão muito mais gente vai morrer. Eu faço parte da rede de apoio às vítimas da Covid, né? Então a gente está com uma rede aí que tá pegando, uma rede de apoio que está pegando basicamente representantes de todo o país. Eu faço parte dessa rede junto com outros parceiros e parceiras. E assim, está muito, muito pesado, muita gente mandando para nós materiais. A gente conseguiu fazer uma cartilha, né, passado para português, uma cartilha que segue todas as recomendações. Depois vocês podem dar uma olhada, Memorial de Vítimas do Covid. Tem no Facebook, né? É o único memorial que tem, e vocês podem curtir lá. Quem quiser me seguir também nas redes agora, é só procurar Tiele Queen, que é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Não sei se tá ao contrário, mas é @Tiele Queen. Não, tá certinho. Tá ao contrário, né? Mas tudo bem. Não, tá certinho, tá ok. Tá certinho? Dá pra galera conseguir te ver, te procurar. É isso aqui, Tiele Queen. Me procura lá que é só chegar. Pessoal, estamos estourando já o horário. E é isso. Passa a vez aí. Tá, cadê? Sou eu. Luiz, um minutinho só pra gente finalizar, pra dar tempo pra Vitória também.
Tá, eu sou rápido. A questão é a seguinte em relação a essa pergunta, tá? Além de pobre, negro, periférico e LGBTQIA+, as pessoas não pensam, sabem quem? Moradores de rua, ou seja, pessoas em situação de rua. Todo mundo fala para ficar em casa. Mas essas pessoas vão ficar em casa como? Se elas residem na rua, onde há a maior proliferação deste vírus. Elas não têm condições mínimas de higiene. Cadê os governos municipais, estaduais e federais para liberar imóveis e assegurar que essas pessoas têm um mínimo de higiene e cuidado nesse momento de pandemia? Em São Paulo são mais de 25 já, hein, mortos, moradores de rua. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí eu falo das pessoas em situação de rua, por quê? Porque o público LGBTQIA+, que é expulso de casa, preterido das oportunidades, e que em sua maioria são negros e de outras etnias, estão nessa situação. Então, essas pessoas vão ser mortas antes de chegar em qualquer equipamento público por não terem um mínimo de condição de higiene. Por quê? Porque elas vivem em um ambiente onde não tem assegurada isso a ela. E também não tem alimentação para dar subsídio ao corpo a aguentar as questões aí de ter um reforço no seu metabolismo, na sua proteção. Se a pessoa não tem higiene, não tem alimentação, não tem cobertor, não tem coisa nenhuma, nem no hospital ela vai chegar. E aí a gente fala das periferias, que as pessoas moram de forma mutuada, onde a moradia não foi planejada e onde quase 50% da população brasileira não tem saneamento básico, em pleno século XXI. Então eu vou te dizer quem vai morrer: as pessoas periféricas e pessoas em situação de rua. Em sua maioria, um projeto político pensado neoliberal, que sua maioria são negros e pessoas LGBTQIA+, que são negras e periféricas. Então são essas pessoas que, infelizmente, vão sucumbir. No caso, uma necropolítica, né? Pois é, necropolítica que mata, invisibiliza. E só uma correção na fala da pessoa que assiste aqui: nós não somos minorias, nós somos grupos marginalizados e perseguidos por uma política conservadora que existe desde o começo da história da humanidade, só em nomes diferentes, em roupagens diferentes. Mas nosso papel é combater. E assim, eu poderia falar disso tranquilamente mais, mas eu vou dar tempo para a querida da Vitória. Para me encontrar nas redes sociais é muito simples. Luiz com C, Fernando Prado Uchoa, UCHOA. É como o Marcos Uchoa da televisão, aí você me encontra. Tem no Facebook e no Instagram. Eu estou fazendo uma série de lives para divulgar simplesmente Pessoal, homem e pautar coisas referentes a esse desgoverno, a esse despautério que não merece nem ser chamado de presidente, mas sim de um perverso, de uma pessoa inumana, porque nós somos humanos, ele não é digno de ser chamado assim. E é isso, gente. Agradecer ao Tato, agradecer ao Tiele, à Vitória e ao Rick por essa oportunidade. Beijo a todos. Beijo. Vitória, um minutinho também para finalizar e dar suas redes sociais aí para a galera. Então, Tato, essa pergunta aí que foi feita, né? Eu acredito que, dependendo de alguns políticos, o negro, o idoso, o gay, o morador de rua, vão ser os primeiros a morrer, sim. Não vão ter atendimento, se depender desses políticos malucos, habitolados, né? Só isso mesmo, que é um assunto muito polêmico. Se for falar desses comandantes aí do poder, que não fazem nada, que sai para a rua, fica expondo a sociedade e não tem responsabilidade, que poderia partir dele, lá de cima, mostrar o grau do problema, né? Porque essa pandemia não é uma gripezinha. Ela não é simplesmente uma gripezinha, ela mata mesmo, tá? Só para pensar e acabar esse assunto. Bom, para me encontrar é fácil também, só procurar Vitória Moreira, / o herdeiro da máfia, sou lésbica sim. O meu Instagram é aquele fácil, né, que é o @, herdeiro, _ máfia, me encontra lá fácil. Tá certo. Gente, prazer, muito bom, amei.
Eu que agradeço aí a participação de todos vocês, que realmente aí enriqueceu toda a nossa tarde, coloriu, e muita gente aí teve conhecimento do que é a literatura LGBT, e se deixar tem pano para manga, e semana que vem vai ter mais, a partir das 18 horas, a gente vai falar sobre Trans Power, pessoas trans que estão aí no movimento LGBT, fazendo coisas incríveis. Então, vocês vão conhecer duas figuras maravilhosas e ainda vai ter um DJ que vocês vão curtir pra caramba, que é o DJ Atos. Rick, desculpa aí pelo atraso, obrigado. Tamo Você sabe junto. que se deixar, a gente fala, né? Sim, Obrigado aí sim. pela audiência de todo mundo. Já quero deixar o Feliz Dia das Mães para todas as mães. Para minha mãe feliz, não sei se está assistindo, para Tia Mara, essa aqui é minha mãe também, para a mãe de vocês também. Beijo, mãe. E é isso, Beijo, galera. mano. Beijo. Rick é teu, meu amigo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um programa maravilhoso. A Camila Pascoal, de Mogi das Cruzes, mandou um beijão também. E falou que está esperando o programa Afro Black já já, hein? Calma, olha a ansiedade, olha o coração. E é isso aí, esse foi um grande programa voltado para nosso público LGBTQIA+. Beijão e até a próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Bom fim de semana para todo mundo. Notícias do Brasil e do mundo. O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira o balanço dos casos de novo coronavírus no Brasil. Os principais dados são 9.146 mortes, eram 8.536 mortes na quarta-feira. Foram 610 mortes confirmadas em 24 horas. 135.106 casos confirmados, eram 125.218 na quarta-feira, dia 6. Foram 9.888 casos novos confirmados. 70.610 pessoas estão em acompanhamento. 55.350 pessoas estão recuperadas. 1.782 mortes em investigação. São Paulo tem 39.938 casos e 3.206 mortes. O caminho diário até o Brasil ultrapassar a marca de 9.000 mortes começou em 17 de março. Pouco tempo depois, no dia 26, primeiro mês após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país, 77 pessoas já haviam morrido. Naquele dia, 20 pessoas morreram. 2 dias depois, o Brasil ultrapassou a marca das 100 mortes, com 114 óbitos confirmados. Em 10 de abril, o país passou 1.000 mortes pela Covid-19, 1.056. Um mês depois, a primeira morte registrada, em 17 de abril, o Brasil passou de 2.000 mortes, 2.141.